Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta é mais uma live que está sendo realizada com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Neste momento, eu aguardo a convidada. Obrigado aos amigos que estão entrando. Vejo que a candidata já entrou, vou aceitar o convite. Oi, Olá, boa candidata, boa tarde, como vai? boa tarde, estou aqui à sua disposição. Como é que vão vocês aí, todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nessa live, né? Então tá bom. Cumprimento Vamos a dar todos. início? Tá bom o som? Eu te ouço perfeitamente. Eu também estou te ouvindo. E vamos torcer para ficar estável até nós acabarmos a nossa conversa, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esta live que está sendo realizada com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Eu sou Vitor Bitarello, colunista do portal Acessa.com. A convidada de hoje é a candidata Margarida Salomão, do Partido dos Trabalhadores, o PT. O agendamento foi feito pela ordem alfabética, bem como pela disponibilidade de horário. Esta live ficará salva no Instagram da Acessa.com, bem como no YouTube e na página do portal. Para se apresentar, a candidata terá 3 minutos, bem como 5 minutos para responder a cada pergunta. Candidata, eu lhe peço que, por favor, se apresente. Então, cumprimentando a você mais uma vez, Vitor, eu quero saudar todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Estou vendo aqui subindo aí um número grande de manifestações. Eu sou Margarida Salomão, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual eu fui reitora por 2 mandatos. Eu sou professora e pesquisadora. No momento, eu estou deputada federal, no meu 3º mandato. Nesse período, eu tenho buscado sempre ser consistente com as posições que me levaram ao mandato, a defesa dos direitos dos trabalhadores brasileiros, a defesa dos direitos da população brasileira e, em função de meu compromisso com o Juiz de Fora, até porque eu sou a deputada majoritária da nossa cidade, eu tive a oportunidade de contribuir com um aporte muito volumoso de recursos para a Prefeitura de Juiz de Fora. Nesse período todo em que eu sou deputada, são 56 milhões de reais, dos quais 22 milhões para a saúde. Então, eu queria me apresentar dizendo que, representando o Partido dos Trabalhadores e em coligação com o PV, que oferece o nosso candidato a vice-prefeito, o vereador Kennedy Ribeiro, nós estamos aí apresentando as nossas propostas à cidade de Juiz de Fora. Candidato, somente à parte, foi a senhora que me entregou meu diploma. Tá vendo? Nos meus Então, tempos de UFJF. Tá vendo? Isso aí ó, entra no meu currículo, tá vendo? Não, entrou no meu, principalmente. Podemos começar, então, com as perguntas? Com certeza, estou à sua disposição, Vitor. Então, tá bom. Candidato, na sua opinião, qual região de Juiz de Fora carece hoje de maior atenção por parte do poder público? Região da cidade, você está me dizendo? Sim, área? sim. Eu diria todas. A cidade toda está literalmente entregue ao Deus dará. Nós temos um processo muito preocupante de falta de cuidado. A rigor, a nossa cidade toda está muito feia, está muito desdeixada, está muito suja. Coisas assim, as mais básicas, de não trocar lâmpada de poste queimado, de não fazer conservação mínima, capinar. Eu tenho estado nas praças do Juiz de Fora
e todas elas muito mal cuidadas. Às vezes parece até um aterro sanitário, tanto lixo que tem lá. Então a cidade toda está muito mal cuidada. Agora é lógico que nos bairros, na periferia, onde você tem uma população que tem menos acesso à renda, que tem mais necessidade das políticas públicas, evidentemente, a necessidade é muito maior, o que, inclusive, determina, desde logo, para nós, uma priorização do cuidado com essas áreas que estão sem infraestrutura urbana, que estão, além da falta de cuidado, ainda tem outras carências fundamentais. Então, eu diria a você que a cidade como um todo pede socorro. E nós acreditamos que com a participação popular e com com o nosso programa de governo, que nós conseguiremos fazer uma diferença importante. Candidato, falando sobre emprego, no ano de 2020, no primeiro semestre, a cidade fechou cerca de 6.400 postos de trabalho. Eu gostaria de saber da senhora qual é a sua proposta para a questão do emprego em Juiz de Fora. Vitor, nós devemos dizer que essa dificuldade econômica, na verdade, antecede a pandemia. O crescimento econômico já vinha muito baixo e a cidade, naturalmente, pagando por isso também. Nós tivemos, antes da pandemia, a apuração do PIBinho do ano passado, que foi de 1%. Então, definitivamente, muito aquém daquilo que nós precisaríamos para que a nossa população estivesse em condições de maior prosperidade. Nós já vínhamos com um desemprego muito alto e é lógico que a pandemia agravou todo esse processo. Eu acho que a cidade também, nesse ponto, está desgovernada. Ela precisa de ter uma proposta de desenvolvimento contemporâneo, porque ela vive muito da saudade. O Bernardo Mascarenhas, a industrialização, a primeira usina, isso tudo é muito bacana para a gente ter como uma referência. Mas a cidade hoje, inclusive, ela é fundamentalmente um polo de serviços. Ela não é mais uma cidade industrial. Ela tem indústrias, mas essa não é a principal atividade, não é a principal área de empregabilidade da cidade. Então, nós temos que fortalecer aquelas áreas que já têm um grande potencial, a área de saúde, a área de educação, a economia criativa, Vitor. Nós temos um potencial enorme na área de cultura, na área de comunicação, na área de esporte, na área do turismo, na área da ciência e tecnologia. E aí, é claro, que a parceria com o grande parque universitário que está nessa cidade pode nos levar a oferecer aos jovens que se formam aqui a possibilidade de continuarem a viver em Juiz de Fora. Candidato, é mais do que conhecido que o mundo vive hoje uma das piores situações que já passou, que é a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19. Juiz de Fora não deixou de ser vítima. São mais de 7.000 casos registrados e, infelizmente, mais de 250 mortes. Lamentável. A gente já está em novembro e eu gostaria de lhe perguntar qual é a sua proposta para conter o número de casos na cidade e, bem como, quais são os seus planos para a saúde pública em geral. Olha, essa luta com relação à pandemia foi travada pela cidade até de uma forma briosa, mas nós certamente também pagamos o preço de não termos uma coordenação nacional do combate à pandemia, que hoje já registra um número de mortos que deveria nos deixar todos acabrunhados, mais de 160 mil mortes no Brasil. Isso é como se nós tivéssemos entrado numa guerra, e de fato uma guerra perdida. Nos países onde houve um melhor encaminhamento, por exemplo, na Nova Zelândia, na Coreia, duas coisas aconteceram de uma forma muito ativa, que foi a testagem em massa e processos de rastreabilidade. Nós aqui, em Juiz de Fora, reagimos
como podíamos, mas eu acho que é necessário fortalecer as atividades de cuidado, inclusive de cuidado das próprias pessoas. Eu estou vendo aí, porque eu estou fazendo campanha, muita gente andando sem máscara, sabe, Vitor? E eu acho que nós não estamos em tempo para isso, não. Acho que nós devemos continuar a tomar todos os cuidados devidos, mas você me pergunta também sobre a saúde. Como eu já disse, a saúde é um dos pontos fortes da nossa cidade. A cidade tem um esplêndido parque de equipamentos de saúde que a tornam, inclusive, uma referência no Brasil. Qual é o grande problema do cidadão e da cidadã de fora? O acesso. Apesar de nós, é até irônico e cruel, que embora você tenha esses espetaculares equipamentos de saúde, as pessoas não conseguem, na verdade, se beneficiar deles. Então, nós temos que melhorar a porta. Nós temos que investir na atenção primária, nós temos que fazer com que os postos de saúde funcionem com equipes completas, que ali haja remédios para que as pessoas possam recorrer, que nós também tenhamos os postos abertos em horário estendido, para que a população possa procurá-los na hora que é conveniente para a população e não conveniente, sei lá, para as pessoas que estão por lá e fecha 2 horas da tarde, como eu tenho ouvido denúncias. Isso é muito grave. E devemos também, Vitor, estender a estratégia da saúde da família. Em Juiz de Fora já chegou a ter 70%. E nós agora estamos com a cobertura de apenas 58%. A saúde da família, inclusive, barateia o custo da saúde global, porque os doentes crônicos vão sendo visitados, vão sendo cuidados de uma forma sistemática, por uma equipe multiprofissional. Eu acho que, percorrendo esse caminho, nós teremos um avanço muito grande no direito à saúde, no atendimento do direito à saúde da nossa população. Candidato, falando sobre a questão da situação financeira da cidade, a senhora vê no Instituto do IPTU progressivo no tempo, bem como na desapropriação de imóveis inutilizados ou subutilizados, uma saída para a situação financeira de Juiz de Fora? Veja você, eu acho que o IPTU progressivo, que é um dos institutos recomendados pelo Estatuto da Cidade, que é uma grande peça, né, de legislação urbanística, ele deve ser usado não apenas para resolver o problema fiscal. Aliás, eu quero dizer a você que eu não considero que o pior problema da cidade é o problema fiscal. O problema fiscal é perfeitamente manejável. Nós precisamos do IPTU progressivo para reduzir a desordem urbana. É para isso que ele tem que acontecer, para induzir o crescimento, o investimento nas áreas que já têm infraestrutura, nas áreas vazias que têm infraestrutura, ao invés de as pessoas persistirem investindo em áreas em que você já tem um esgotamento das possibilidades de convívio. E com relação ao patrimônio da prefeitura, eu fui secretário de administração da prefeitura e já, inclusive, coordenei essa parte, nós temos que fazer um grande levantamento para ver, de fato, o que é usável, o que é emprestável, aquilo que é usável, se pode ser incorporado num grande programa de equilíbrio ecológico da nossa cidade, equilíbrio ambiental, ou a produção de novas áreas de convivência. Então, isso é definitivamente uma das áreas que nós abordaremos com prioridade. Candidato, falando sobre serviço público, como a senhora vê o serviço público municipal, bem como a situação da Previdência? Com relação ao serviço público municipal, eu entendo que é ele que viabiliza as políticas públicas de que o município é incumbido. Né? O município, pela Constituição, ele tem a incumbência da gestão da saúde, ele tem a incumbência da educação básica, ele tem a incumbências na área da segurança, na área do saneamento, da limpeza pública, e só se faz com o serviço público. Então, nós temos, na verdade, que prestigiar, que capacitar os servidores públicos, fazer concursos onde for necessário. Aparentemente, as informações que nós temos é que 57% das posições de trabalho do magistério hoje são eventuais. Aí, como é que você pode esperar
uma boa qualidade na educação. Então, nós vamos ter que fazer essa revisão completa, fazer um levantamento de qual é a situação, para que a gente possa, de fato, adotar as políticas mais recomendáveis. Mas não há política pública sem funcionário público. Essa ideia de tratar o funcionário público como o responsável pela crise do país é de uma falta de imaginação, é de uma estupidez, se você me permite usar essa palavra mais forte, que definitivamente nós devemos repudiar. E eu quero dizer também com relação à Previdência, que ela diz respeito a compromissos que foram assumidos há 30 anos atrás. Porque é de 30 anos atrás que nós temos a Lei Orgânica Municipal e as definições com relação ao funcionário municipal. Àquela altura já deveria ter sido criado o Fundo da Previdência, que foi criado agora, recentemente, por um projeto de lei da Prefeitura na Câmara Municipal, e no qual, inclusive, se estabelece um aumento na contribuição do município e um aumento também da alíquota na participação dos trabalhadores. Então, evidentemente, você já tem um aporte significativo de recursos para tratar das necessidades da Previdência Municipal, e nós, quando sentarmos na cadeira, nós vamos ver exatamente qual é a situação, vamos auditar a situação e ver se é essa situação que se anuncia, que muitos anunciam, eu acho, até para não tomarem nenhuma outra providência. Eu acho que o direito à Previdência é um compromisso que o município firmou com seus trabalhadores há muitos anos atrás. Candidato, finalizando a parte das perguntas, vamos falar sobre plano diretor. Em 2018, o plano diretor de Juiz de Fora foi atualizado. Gostaria de lhe perguntar como a senhora pretende que ele acompanhe o desenvolvimento da cidade. É importantíssimo. O plano diretor é uma provisão exigida pelo Estatuto da Cidade, precisamente, Estatuto da Cidade de 2001, mas ele não foi regulamentado. Então, tal como ele existe, ele precisa de ser regulamentado, inclusive para que nós possamos ter a possibilidade de cobrar dos investidores a sua contrapartida. Nós não podemos ter desenvolvimento urbano em que alguns ganham muito mesmo, viu? Ficam riquíssimos, enquanto que a cidade acaba onerada pelo impacto das suas intervenções. Isso não é justo, isso definitivamente é indesejável, e é necessário que o plano diretor seja regulamentado na direção prevista pelo Estatuto da Cidade, que valoriza a função social da propriedade. Então, a pessoa que intervém, ela tem que se responsabilizar pelo impacto que ela gera. Candidata, finalizamos as perguntas. Desde já lhe agradeço. Eu gostaria de lhe pedir que, por favor, faça as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito a você, Vitor, por essas perguntas, pela oportunidade que o Portal Acessa está me dando também, de mais uma vez me apresentar junto aos eleitores de Juiz de Fora. Isso é muito importante que a gente tenha essa chance. Quero agradecer muito a todas as companheiras e companheiros que participaram da elaboração do nosso programa de governo, que é uma obra a muitas mãos, centenas de pessoas se engajaram. E, de fato, além dessa produção de proposta, nós temos a nossa militância, toda muito entusiasmada, fazendo a nossa campanha com o coração, e por isso tudo, isso me deixa muito esperançosa de que nós cheguemos à Prefeitura de Juiz de Fora. Quero agradecer também as centenas de pessoas com quem eu tenho conversado, que têm me ensinado muito sobre a cidade, que têm me dado lições sobre as necessidades que nós precisamos de abordar, e dizer que eu espero que no dia 15 o voto do 13 seja um voto por uma melhor Juiz de Fora, por uma nova história, por um novo amanhã. E a todos vocês que nos acompanharam com a entrevista de hoje, o portal acessa.com
encerra as entrevistas que foram feitas com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Informamos que o candidato, senhor Wilson Rezato, nos informou que, infelizmente, por motivos de agenda, não pôde comparecer. Candidata, uma boa sorte no pleito. Uma boa sorte para vocês também. Prazer revê-lo, Vitor. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo. Tchau, gente.